vamos ver se hoje conseguimos ficar em todas. Boa noite, já está a começar aqui no Facebook. Boa noite a todos. Boa noite para o YouTube. Boa noite para o Instagram. Vamos aguardar um bocadinho. Olá Maria de Fátima, bem-vinda. Olá Sofia, Filosofia, bem-vinda. Hoje vamos falar da cura das feridas. Vamos iniciar no capítulo 7 com a cura das feridas e a transformação das máscaras. Desculpem. Aqui o meu... Só um bocadinho. Boa noite, minha querida. O que aconteceu aqui? De repente deu-lhe assim um vibe. Vamos só parar aqui a música, desculpem, aconteceu aqui assim Obrigada pelos coraçõezinhos. Olá, boa noite, meu querido Rui. Aproveitem os aviõezinhos aí do quem está no Instagram para partilharem a live com outras pessoas. E hoje, como eu estava a dizer, vamos começar com a cura das feridas e com a transformação das máscaras, deste livro que andamos a ler, As 5 feridas que impedem a nossa felicidade, de Alice Bourbeau. E enquanto fazemos aqui um compassinho de espera, nós temos falado nas 5 feridas e assim, há algo que eu acho que é muito importante que fique retido. É o que foi vivido, o que foi criado, não foi necessariamente uma situação real ou de abandono ou de rejeição, mas foi sentida como tal. E é esse sentimento que se suscita na criança, quando porque as feridas elas acontecem em determinadas idades, como nós vimos, entre os 3 e os 7 anos, mais ou menos. É esse sentimento que se gera na criança que vai criar um trauma. E o que é um trauma? Um trauma é uma situação em que nós estamos completamente encurralados, não sabemos, embora seja uma palavra que esteja muito no nosso vocabulário, as pessoas dizem que tem uma situação traumática, tem não sei o quê, mas realmente, raramente nós temos consciência desse trauma. Quando é connosco, um trauma é a minha incapacidade de responder a estímulos exteriores. São aquelas situações em que uma pessoa fica paralisada, que fica presa, que fica sem saída e não consegue dar uma resposta àquela dor. E então é essa incapacidade de resposta que vai ficar alojada no nosso corpo, não é? E então e vai dar origem, olá Marta, bem-vinda, e vai dar, estou sem som, Maria de Fátima, toda a gente me está a ouvir? Digam, escrevam-me aí no... Vocês estão-me a ouvir? Ou parou para toda a gente? Sim, ok, obrigada Sofia. Maria de Fátima, saia e volte a entrar. Às vezes pode ser uma questão do seu Instagram, não há problema. Sai e volta a entrar, ok? Ok. Obrigada, Marta. Olá, Marta, também. Sim, toda a gente está a ouvir. Maravilhoso. Então, o que eu estava a dizer, entretanto perdi-me, estávamos a falar da questão do trauma, não é? Pronto, já estamos mais ou menos com... Então, esse trauma vai ficar alojado a nossa incapacidade de dar resposta ao corpo, fica alojada no nosso corpo e por isso é que depois isso vai gerar as formas físicas como fala Alice Bourbeau. Claro que o livro não fala sobre isto, isto é algo que eu estudei sobre o trauma e é uma das... e fiz a ponte
Pode não ser, posso estar errada, mas foi a ponto que eu fiz. Vale para mim, não acreditem em nada do que eu estou a dizer. Se fizer sentido para vocês, façam as pontes também. Se não fizer, amigos na mesma, porque nós não temos que pensar todos da mesma forma. Mas o que a autora hoje nos vai trazer, e vamos começar a ler, é que a cura, essa dor, ela é sentida muito sutilmente por cada um de nós. E é particular para cada um de nós, porque cada um vai sentir e vivenciar as coisas de acordo com o sítio em que nasceu, com a família onde nasceu, com os genes que traz, etc. Portanto, tudo isto é muito sutil e cada experiência é sempre única no ser humano. O que importa é como nós nos sentimos diante de tal situação. Então a autora hoje vai começar a falar sobre que a cura destas feridas é possível, só que o primeiro passo para essa cura é que nós precisamos de aceitar que temos essa ferida. Aceitar significa olhar para a ferida, significa observar e não criar apego às coisas. Não criar apego ao que não é, não criar apego às nossas máscaras, no fundo, é isso. Quanto mais nós adiamos tratar de uma determinada ferida, quanto mais nós adiamos olhar para essa ferida, mais forte, mais intensa, mais ela se agrava. Então, quando vivemos uma situação qualquer, se não olharmos para a ferida, o que é que essas situações que são espelhos que nós vamos atrair para olharmos, não é? E quando não olhamos, o que é que acontece? Essa ferida abre novamente. E vamos colocando camadas e mais camadas em cima de uma ferida que já existia. Depois por isso é que se torna tão difícil em adultos às vezes irmos à ferida, porque temos tantas carapaças, tantas camadas, que realmente se torna difícil limpar todo o lixo emocional que nós criamos. Mas o importante aqui é aprendermos a trazer à tona. E trazer à tona significa ressignificar. Desculpem a palavra, significa ressignificar. Não. Trazer à tona é ressignificar um acontecimento, um evento da nossa infância, e o melhor caminho para isso é realmente olharmos e fazermos a limpeza. Não vamos mudar as coisas que nos aconteceram. Nem vamos apagar o nosso passado, como é óbvio, vamos trazer um significado novo para esse passado, sem aquela culpa, sem aquela polaridade negativa que nos leva a criar as tais máscaras, e isso é que esse ressignificar, olharmos para as coisas sem dizermos, eu não quero mais isto, porque quando algo que eu vou repelir, eu vou atrair sempre, não é? Mas olhar para as coisas com amor, percebermos que naquela altura foi o que nós sabíamos fazer e que está tudo certo, somos todos os heróis e somos todas heroínas, porque criamos essas máscaras para nos defender, mas está na altura de olharmos para essas máscaras. Então, quando nós fazemos isso, realmente nós aí estamos a dar o primeiro passo para curar as nossas feridas, olhar para aquilo com amor, sem culpa, sem raiva, sem o polo negativo, é olhar com amor. Isso é o primeiro passo para a limpeza, sem nos apegarmos a essas máscaras, ficando atentas e sem culpa, vamos fazendo aquilo que vamos conseguindo fazer. E sim, agora já fiz um compassinho de espera, vamos então começar na página 147 do capítulo 7, a cura das feridas e a transformação das máscaras, deste livro maravilhoso que está a chegar ao fim. Então a autora começa assim: não se esqueçam dos aviõezinhos. Antes de proceder, a autora não começa assim, isto sou eu a dizer. Antes de proceder à descrição das etapas de cura para que tipo de feridas e máscaras, faço questão de partilhar as observações que fiz, referentes à maneira como cada tipo fala, se senta ou dança, etc. Estas trazem ao lume as diferenças de comportamento associadas a essas máscaras. Por exemplo, a maneira de falar e a voz são diferentes conforme as máscaras. O fugidio, vocês lembram-se que o fugidio é da ferida da rejeição, que normalmente se dá entre
o filho, a criança e o progenitor do mesmo sexo da criança, não é? O fugidio tem uma voz apagada e fraca. O dependente, que é a ferida do abandono, que é progenitores do sexo oposto à criança, utiliza uma entoação de criança e um tom de queixume. E porquê? Lembram-se, o dependente que tem a ferida do abandono tem exatamente essa posição de vítima e por isso quer chamar a atenção, não é? Então daí a sua atitude de avózinha, de criança ou de queixume, exatamente porque é essa a máscara, tão na vítima muitas vezes. O masoquista, que é da ferida de humilhação, que é gerada pelo cuidador, ou pela mãe, ou pelo pai que cuidou da criança. Normalmente é a mãe, mas pode não ser. Então, o masoquista finge sentimento através da voz para passar por uma pessoa extremamente interessada. O rígido, que foi desta última ferida que nós falamos, a ferida da injustiça, que também se dá entre a criança e o progenitor do mesmo sexo, fala de uma maneira bastante mecânica e contida. O controlador tem uma voz forte. O controlador é da ferida da traição, lembram-se que é entre o progenitor do sexo oposto ou da criança. O controlador tem uma voz forte que chega longe. Quanto à forma de dançar, cada tipo de caráter ou de cada tipo de ferida, a autora diz: o fugidio não gosta especialmente de dançar. Lembram-se que ele é extremamente intelectual, não é? Quem tem a ferida da rejeição depois torna-se muito intelectual para tapar, para não ser rejeitado. Então desenvolve toda a parte mental. Não gosta especialmente de dançar e quando o faz, mexe de forma muito discreta para não dar nas vistas. O que emana dele é: não me olhem demasiado. É aquela pessoa que não ocupa espaço, lembram-se disso. O dependente prefere as danças de contacto, porque o dependente é a ferida do abandono e tem necessidade de atenção, não é? Portanto, prefere as danças de contacto porque lhe dão a oportunidade de se colar ao seu par. Às vezes parece que se pendura no outro. O que ressalta dele é: olhem como o meu par me ama. O masoquista gosta muito de dançar e aproveita para exprimir a sua sensualidade. Dança por puro prazer. O que se desprende dele é: olhem até que ponto eu consigo ser sensual. Lembram-se que o masoquista, que está com a ferida da humilhação, é extremamente sensual e tem medo de causar vergonha. O controlador ocupa muito espaço, gosta de dançar e aproveita para seduzir. Gosta de controlar tudo e uma sedução é uma forma de controle, não é? Para ele é sobretudo uma oportunidade de ser olhado. O que emana dele é: olhem para mim. O rígido dança muito bem e tem um ritmo apesar da rigidez das pernas. Está atento para não se enganar. É aquele que muitas vezes frequenta aulas de dança e, se for muito rígido, fica sério, mas mantém-se muito direito e parece até contar os passos a dançar. O que sobressai dele é: olhem como ele dança bem, porque ele realmente quer ser perfeito. Quanto ao tipo de carro, por exemplo, que tipo de carro preferes? A descrição seguinte indica-te qual a tua escolha, consoante a personalidade que há em ti. O fugidio, por exemplo, adquire um carro com cores escuras que passam despercebidas. O dependente prefere um carro confortável e que não seja vulgar. O masoquista escolhe um veículo pequeno onde fica apertadinho. O controlador compra um automóvel potente que será notado. O rígido prefere um carro clássico e eficiente porque quer dar o dinheiro por bem gasto. Podes aplicar estas características a outras categorias de compras, bem como à maneira de vestir. Imaginem, por exemplo, a maneira de vestir de um rígido será também clássico e eficiente, uma roupa prática, uma roupa que dê uma certa postura, não é?
A maneira de se sentar também indica o que se passa dentro de uma pessoa enquanto ela fala ou escuta. Porque quando fala, às vezes emana uma coisa, quando escuta, porque olá Arlene, bem-vinda. Quando escuta, como é óbvio, pode ser atacada, entre aspas, ou pode ser melindrada na sua ferida e, portanto, terá uma postura diferente. Então, o fugidio faz-se pequenino na cadeira e gosta de esconder os pés debaixo das coxas. Não estando em contacto com a terra, pode fugir mais facilmente. O dependente esmaga-se na sua cadeira ou apoia-se a alguma coisa como o braço desta ou um sofá perto, por exemplo. A parte de cima das costas inclina-se para a frente. O masoquista senta-se de pernas afastadas. Como a maior parte das vezes escolhe uma cadeira ou um sofá pouco adequado para o seu tipo de corpo parece sempre desconfortável. Lembram-se que o masoquista é ligeiramente forte, não é? O controlador senta-se inclinado e inclina o corpo para trás com os braços cruzados enquanto ouve. Olá Maria Rocha, boa noite. O controlador inclina o corpo para trás e põe os braços cruzados, não é, à frente para tapar o chakra do coração enquanto ouve. Quando fala, inclina-se para a frente para convencer melhor o seu interlocutor. Olá Soninha! O rígido senta-se muito direito, pode chegar mesmo a unir as pernas e alinhá-las com o corpo, o que acentua o seu ar rígido quando cruza as pernas e os braços, é para bloquear os sentimentos. Depois, Maria e Sónia, boa noite, minhas queridas. Se quiserem, ouçam a primeira parte, que enquanto estávamos à espera, a fazer um compasso de tempo, eu aproveitei para dar aqui a minha opinião sobre o que é o trauma e como estas feridas nos causam estes traumas e colapsam dentro do corpo. Depois, se quiserem, estejam à vontade, está bem? Diversas vezes, durante as entrevistas, estamos na página 149 do capítulo 7. Diversas vezes, durante as entrevistas, tive a oportunidade de verificar que a maneira de sentar das pessoas está relacionada com as suas emoções. Vejamos o exemplo de uma pessoa que tem feridas de injustiça e de abandono. Quando me fala problemas da sua vida, o seu corpo torna-se mole e a parte superior das suas costas curva-se. Ela está na ferida do abandono. Lembram-se que a questão da ferida do abandono, que é o dependente, que é entre progenitores de sexos diferentes, e a ferida da injustiça é entre o mesmo progenitor, não é? Ela está na ferida do abandono. Alguns minutos depois, quando lhe faço perguntas sobre algo que não lhe agrada, o seu corpo fica mais direito e rígido e diz-me que está tudo bem em relação àquele assunto. Está na fase de proteção. Assume a sua postura. O mesmo acontece com a maneira de falar, que pode mudar várias vezes durante a mesma conversa. Ou seja, imaginem que nós temos várias feridas. Eu, no meu caso, tenho várias feridas, algumas mais evidentes que outras, mas tenho várias feridas, um bocadinho de algumas também aqui presentes. As feridas, elas não estão sempre ativas, não é? Há momentos em que nós ativamos mais facilmente a ferida, consoante aquilo que nos está a ser despolutado, consoante aquilo que nós achamos que é o ataque. Então, nós vamos mudando os nossos comportamentos no dia-a-dia. Não é por acaso que muita gente diz, as pessoas... nós temos várias facetas quando lidamos em determinados meios. Tem a ver também com isso, com as nossas feridas e com as máscaras que nós usamos. Porque em alguns lugares essas feridas podem ficar mais expostas e noutros menos expostas. Podia continuar assim com diversos exemplos. Nos próximos meses, tenho a certeza de que conseguirás reconhecer em que momento tu ou uma outra pessoa do teu círculo de relação usa uma máscara, observando as tuas próprias atitudes físicas e psicológicas e as dela. E a propósito disto de tu ou uma pessoa das tuas relações, estou-me a lembrar aqui de uma frase que eu hoje escrevi,
que diz assim: é preciso que olhemos para nós para podermos olhar para o outro. Portanto, mesmo em relação a estas feridas, primeiro, obviamente, é preciso e é importante que olhemos para nós. Porque normalmente aquilo que é mais fácil é nós exatamente olharmos para o outro, apontarmos o dedo ao outro, apontarmos o dedo e dizermos assim tu és. E nunca nos vemos a nós. Só que o início de tudo, o início da cura é realmente olharmos para as nossas feridas e aceitarmos que temos as nossas feridas. Então, é de facto muito importante que primeiro olhemos para nós e só depois olhemos para o outro. É fácil? Não. Mas não é impossível. É tudo uma questão de pequenos passos, um dia de cada vez, e vamos fazendo e vamos tomando mais atenção para isto e mais atenção para aquilo, e um dia, quando dermos por ela, as coisas estão resolvidas. Pelo menos é assim que tem acontecido comigo. E entretanto perdi-me naquilo que estava a ler. Podes assim saber qual o medo que está a ser vivido naquele momento. Acho que era aqui que eu estava. Tenho a certeza que conseguirás reconhecer em que momento tu ou uma outra pessoa do teu círculo da relação usa uma determinada máscara, observando as tuas atitudes físicas e psicológicas e as dela. E podes assim saber qual o medo que está a ser vivido naquele momento. Observei também um facto muito interessante relacionado com os medos de cada ferida. Reparaste durante a leitura que me referi ao maior medo sentido por cada um destes tipos de caráter. Verifiquei, quanto a isso, que a pessoa que usa a máscara específica não se apercebe do seu medo. Mas aqueles que a rodeiam veem perfeitamente ou facilmente o que ela quer evitar a todo custo. É tal coisa, nós vemos mais depressa nos outros do que vemos em nós, não é? Então, o maior medo do fugidio é o pânico. Ele não se apercebe, mas eclipsa-se. Lembram-se que é a ferida da rejeição, não é? E, portanto, ele é fugidio porque ele não quer ocupar espaço. Então, ele quase como se eclipsa antes de entrar em pânico. E muito frequentemente, no caso de ir entrar em pânico, desaparece. Porém, os que estão ao seu lado apercebem-se da sua agitação, porque a maior parte das vezes os seus olhos atraiçoam. O maior medo do dependente, portanto que tem a ferida do abandono, é a solidão. Não se apercebe disso porque arranja maneira de raramente estar sozinho. E quando está, pode fazer-se acreditar que se sente bem, sem ter noção, porém, de que procura febrilmente ocupações para passar o tempo, que é uma forma de não estar sozinho. E na falta da presença física, a televisão, o telefone, serão aquelas que lhe farão companhia. E pensem, eu hoje li aqui estes primeiros coisas, depois não li mais porque não tive tempo, mas li e estava a pensar nisto e lembrei-me da minha mãe. A minha mãe tinha sempre a televisão ligada, sempre, porque de facto ela vivia sozinha e a minha mãe tinha a ferida do abandono. Curiosamente, tem tudo a ver com a vida que ela teve, portanto, normalmente a ferida do abandono é entre o progenitor do sexo oposto. Curiosamente, eu vivenciei essa ferida porque perdi o meu pai com 14 anos e curiosamente depois desenvolvi uma outra ferida para proteger essa mesma. Mas lembrei-me disso, da questão de ligar a televisão ou ter alguma coisa para fazer companhia, para não haver silêncio, para não haver a tal solidão. Porque a pior coisa, quando se tem a ferida do abandono, normalmente as pessoas não sabem estar consigo mesmas, porque lhes provoca essa sensação de solidão. Na falta de presença, a televisão e o telefone far-lhe-ão companhia. Para os seus parentes próximos, o telefone, as pessoas que estão constantemente a ligar porque estão sozinhas, então ligam aqui, ligam acolá e falam, exatamente para ocuparem o tempo, para não se sentirem sozinhas, tão sozinhas.
Para os seus parentes próximos é mais fácil verem e sobretudo sentirem o grande medo da solidão que há nele. Mesmo quando está rodeado de pessoas, os seus olhos tristes também o atraiçoam. Sem dúvida. Boa, obrigada. Obrigada. Bom, olá, Paula, bem-vinda. Bem-vinda para estas andanças. Obrigada, Sónia. A vossa participação, como sabes, é sempre super importante. Os vossos comentários são imensamente importantes. Já o maior medo do masoquista, que é aquele que sofre da ferida da humilhação e que normalmente é um bocadinho mais forte, tem aquele corpo mais rechonchudinho, lembram-se disso? Lembram-se que na ferida do masoquista, deixem-me só fazer aqui no instante, que normalmente se dá entre os 3 anos, 1 e os 3 anos, e que tem a ver com o progenitor que mais cuidou, o cuidador, não é? Que mais educou, que normalmente o corpo é rechonchudo, a estatura é baixa, o pescoço é gordinho, existe uma certa tensão no pescoço, nos maxilares, na garganta, o rosto também é redondinho e aberto, lembram-se disso? E que para eles é tudo uma questão de ser digno ou ser indigno, ser pequeno ou ser grande, exatamente porque têm frequentemente vergonha de si e medo de causar vergonha aos outros, porque em momentos é a tua ferida. Em momentos vivenciaram essa humilhação, não é? Até pelas frases, fez xixi na cama, qualquer coisa assim, e a criança fica com essas sensações. E então, o maior medo do masoquista é a liberdade. Não querer que seja e nem se sente livre, devido aos numerosos constrangimentos e obrigações que se impõem. Lembram-se que é aquela pessoa que está sempre a arranjar obrigações e que, aliás, todo o seu corpo desenvolve-se daquela forma. Porquê? Porque está sempre a pôr coisas em cima, peso que é dos outros, sempre a colocar isto e mais aquilo, o problema deste, o problema daquele outro, exatamente para não ter essa liberdade, exatamente para estar sempre... sofri muito com essa frase do xixi, exatamente. Isto é uma das frases que mais... E às vezes os pais dizem, estão a fazer esse comentário de uma forma perfeitamente... não foi com a intenção de humilhar, não é? Mas até estão a comentar e comentam um para o outro. Imagina, fez xixi na cama. Olha, a fulana fez xixi na cama hoje. E a criança sente-se humilhada. Que é aquilo que eu dizia, não tem a ver exatamente se a situação real existiu, de humilhação neste caso, mas tem a ver com aquilo com que a criança sentiu, e isso é que vai gerar o trauma. E então, aqui, não querer que seja ou não se sente livre. E porquê? Porque arranja constrangimentos, arranja obrigações, impõe-se obrigações, porém, os que os rodeiam olham para essa pessoa e consideram-na extremamente livre, porque em geral ela arranja maneira e tempo para fazer o que tinha decidido fazer. Segundo os outros, ele nem sequer espera para decidir, é daquelas pessoas que, então já fui, já decidiu, já fez, já aconteceu. Mesmo que aquilo que a pessoa escolhe a impeça de ser livre, aos olhos dos outros têm sempre toda a liberdade de decidir da maneira diferente que se quiserem, mas não é assim. A pessoa no fundo acaba por decidir sempre rapidamente, exatamente para não ter liberdade para fazer outras coisas. E normalmente são pessoas com grandes olhos abertos para o mundo, o que mostram o seu grande interesse por tudo e o seu desejo de viver várias experiências. Já o controlador, tem a ferida da traição, lembram-se? O maior medo do controlador é a dissociação, desculpem, e a negação. Não vê a que ponto cria situações de conflito ou problemas para deixar de falar a alguém. Embora atraia separações e situações em que nega alguém, não vê que tem medo disso. A pessoa atrai
e nem sequer percebe que tem medo dessas negações. Pelo contrário, faz-se crer que esta separação ou negações são melhores para eles. Eu tenho uma parte desta frase e lembro-me de uma frase que eu dizia muito, que era quando as pessoas quando eu me sentia traída, porque eu sempre fui extremamente controladora, e quando eu me sentia traída, eu utilizava muito uma frase que é: para mim é uma pedra pela qual eu passo por cima. Fulano tal, ou fulana tal. Para mim é uma pedra pela qual eu passo por cima. Não me importo. Exatamente é esta questão, é esta negação. Negamos alguém e não vemos o quanto temos medo disso. Pelo contrário, faz acreditar que fazemos acreditar, ou acreditamos, queremos acreditar, experiências. Experiências? Não percebi, Sónia. Se quiseres explicar, acreditamos mesmo piamente que foi a melhor situação para nós, que aquilo era a melhor coisa que podíamos fazer. Então, o facto de ser muito social, e pensa que assim já nunca mais se deixará ludibriar. Isto para mim é extremamente verdadeiro. O facto de ser muito sociável e de fazer facilmente novos conhecimentos impede-o de ver o número de pessoas que pôs de lado na sua vida. Isto também é uma verdade quase que absoluta para mim. Os que o rodeiam percebem-se disso mais facilmente. Os seus olhos também o atraiçoam, tornam-se duros e podem até ser assustadores, a ponto de afastar os outros quando estão irritados. Porque, olhando para mim, que é o que eu consigo transmitir de melhor forma, olhando para mim, e eu, por exemplo, eu tinha muito viver diferentes experiências, eu adoro novas experiências, era da ferida anterior, sim, sempre exatamente para não teres liberdade para que a vida aconteça, não é? Porque quando nós estamos ocupados a viver experiências e a programar experiências, acabamos por não acolher tudo o que vem para que a vida aconteça. Não sei se faz sentido. Mas em relação a esta que eu estava a dizer, os teus olhos também o atraiçoam, portanto, na ferida da traição, o maior medo controlador, não é? O do controlador. Os olhos também atraiçoam o controlador e tornam-se duros e às vezes assustadores quando estão irritados. Eu recordo-me que em relação aos meus filhos, aos dois mais velhos, quando estávamos à mesa e eu não precisava de falar. Eu não sei qual era o olhar que eu fazia, mas quando alguma coisa não estava de acordo com aquilo que eu achava que devia ser ou com a educação que eu queria que eles tivessem, eu bastava-me olhar. E o meu olhar era tão provavelmente duro ou assustador que bastava. Depois, quando outras pessoas não estivessem presentes, eu chamava a atenção, mas muitas vezes eu olhava, arregalava os olhos e eles nem sabiam onde é que se haviam de meter. E ainda hoje, às vezes, quando estou irritada, o meu olhar é terrorífico. Quando olho para as pessoas com... qual é a palavra? Com crítica, ok? Do género... agora não me está a vir a palavra. O maior medo do rígido, que tem a ferida da injustiça, é a frieza. E lembram-se que acabam por ser frios e atrair pessoas que são frias. Ele tem grande dificuldade em reconhecer essa frieza, porque se considera uma pessoa extremamente calorosa, que faz os possíveis e os impossíveis para que tudo à sua volta seja justo e harmonioso. É, em geral, fiel aos seus amigos, porém, quem o rodeia vê nele frequentemente essa frieza, não só nos seus olhos, mas na sua atitude seca e rígida, sobretudo quando sente que foi acusado injustamente. Então, feita esta pequena abordagem, a autora começa a dizer: a primeira etapa para curar uma ferida
consiste em reconhecê-la e aceitá-la, sem, no entanto, concordar com o facto de ela lá estar, que era aquilo que eu vos dizia no início, sem apego a essa ferida, não é? É olharmos de facto, sem nos apegarmos ao que já aconteceu, é isto, sem de facto concordarmos com o facto, sem de facto concordarmos com o facto dela lá estar, sem termos que concordar com o facto dela lá estar, mas olharmos a ferida. Aceitar significa olhar, que era aquilo também, ou seja, ressignificar significa aceitar e olhar para a ferida, não é? Aceitar significa olhá-la, observá-la, sabendo que ter coisas a resolver faz parte da experiência do ser humano. Sim, nós vimos sempre viver experiências, vimos sempre evoluir. Evoluir através de quê? Através dos relacionamentos, de todos os relacionamentos, sem exceção. E as feridas também, elas são originadas, estes traumas são originados nos relacionamentos. E depois são cobertas ainda com mais camadas em outros relacionamentos. Começam por ser originados nos relacionamentos com os nossos progenitores, ou quem cuidou de nós, quem fez o papel de mãe, quem fez o papel de pai, e depois vão sendo pela vida fora criadas mais carapaças e desenvolvidas outras feridas em cima daquelas. E então é isto, é nós olharmos para as coisas sem olharmos com aquele lado negativo, sem a polaridade negativa, é trazer à tona, é ressignificar. Em que página estás? 152. Estou na página 152, Sónia. Às vezes eu falo de coisas que não estão aqui, não é? Mas virei agora mesmo. O que eu estava a dizer é, a primeira etapa, está na página 151, para curar uma ferida consiste em reconhecê-la e aceitá-la, sem, no entanto, concordar com o facto dela lá estar. Aceitar significa olhá-la, observá-la, sabendo que ter coisas para resolver faz parte da experiência do ser humano. Não é por alguma coisa te fazer ainda sofrer que és uma má pessoa. E eu há bocado dizia que realmente o trauma, as feridas, os sentimentos que nós tivemos com os pais nos causaram traumas. E o trauma normalmente nós nunca temos consciência desse trauma, não é? Então o trauma é a nossa incapacidade de responder a estímulos exteriores, à dor. E ficamos tipo paralisados, presos naqueles, como uma aranha numa teia não, porque a aranha vai fazendo a teia, mas uma mosca que é apanhada numa teia de uma aranha, nós ficamos aí, só que ficamos tipo sem saída, encurralados, e não conseguimos dar resposta àquela dor. E essa incapacidade de dar resposta é que nos vai depois obrigar a criar uma máscara, porque é a única forma que nós encontramos para não ir a essa dor, porque ir à dor dói. E eu hoje estou farta de usar pleonasmos, não é? Ir à dor dói, de facto com facto, enfim, whatever. No entanto, o que a autora nos diz é que às vezes as coisas ainda nos fazem sofrer e isso não significa que nós somos más pessoas. Somos todos seres únicos, especiais, e é exatamente nessas especificidades que nós nos tornamos tão maravilhosas e tão maravilhosos. E ter sido capaz de criar uma máscara para não sofrer foi um ato heroico, uma medida de amor para contigo. Essa máscara ajudou-te a sobreviver e a adaptar-te ao ambiente familiar que escolheste antes de encarnar. Desculpem que eu vou só desligar o desumidificador que me esqueci. Senão ficamos aqui com o barulho do desumidificador. Eu não sei se aí ouvem, mas já cá estou. Foi 1 minuto. E então,
Hum, Reparem aqui nesta frase maravilhosa. Essa máscara ajudou-te a sobreviver e a adaptar-te ao ambiente familiar que escolheste antes de encarnar. Porque nós escolhemos determinadas coisas. É aquele ambiente familiar, é aquele país, é aquela cidade, são aquelas condições de vida que nos vão permitir ter as experiências que nós necessitamos para evoluir. Fomos nós, eu também acredito na reencarnação e acredito que nós escolhemos. Claro que depois chegamos cá em baixo e o véu, quase que ganhamos um véu e deixamos de conseguir ver, deixamos de conseguir, ficamos meio perdidos. E o choque é grande, não é? O choque é grande. Nós, enquanto estamos no útero, vamos sentindo, vamos vivenciando e criando já nessa fase também traumas, também feridas, mas ainda estamos num ambiente acolhedor. Mas depois ainda temos uma outra violência, é que saímos do... Nós encarnamos no útero, e sentimos feridas, e sentimos essas coisas todas, e sentimos traumas, e sentimos o que a nossa mãe sente, e vivenciamos tudo isso, e criamos já ali algumas feridas que nos levam depois que levamos também para adultos, etc. Mas isto dava para uma outra live, tem a ver com outras questões. Mas depois ainda temos uma coisa mais violenta, que é o nascimento. O nascimento é algo extremamente violento, que para agravar a situação ainda nos dá uma pancadinha para a gente respirar. Portanto, toma lá uma bofetada, que é uma palmada bem dada, que é para tu aprenderes logo a respirar. Portanto, são tudo situações bastante traumáticas que nós não nos lembramos, nós não temos consciência, mas no entanto elas estão cá. E imaginem que alguém cria uma ferida ainda no útero, faz dessa pessoa uma má pessoa? Claro que não, claro que não. É só uma questão de nós olharmos, de querermos evoluir e de querermos desenvolver a nossa autoconsciência e só o nosso autoconhecimento, porque o autoconhecimento e as tomadas de consciência são o caminho da cura. E quando queremos evoluir, as coisas começam a aparecer-nos. Quando nós começamos a procurar e estamos prontos, elas vão aparecendo à medida que nós somos capazes de as entender. A verdadeira razão por que nós nascemos numa família ou porque somos atraídos por pessoas com a mesma ferida que nós é para começar a gostarmos do facto de que os outros sejam como nós. Então, gostarmos do facto que os outros sejam como nós. Acabamos por achar que não somos assim tão maus, porque há outras, já sei, o outro também é assim, afinal não sou assim tão mau, não é? Também há pessoas como eu, a fulana não sei o quê, pois é, afinal não sou assim tão mau. É exatamente aquela coisa de estarmos a comparar-nos, e o mal dos outros às vezes faz-nos sentir um bocadinho melhores, também faz parte. Isso não faz de nós más pessoas, é também uma forma de defesa. Acabamos por achar que não somos assim tão maus. Ao fim de algum tempo começamos a encontrar defeitos nos outros e a deixar de os aceitar como são. Então tentamos mudá-los, não nos apercebendo que aquilo que nós não aceitamos nos outros são as partes de nós que não queremos ver com o medo de termos de mudar. Não mudar é diferente de curar. Ok? Achamos que devemos mudar quando na verdade temos é de curar. Isto, eu não sei como é que estamos de horas, mas esta parte aqui está, eu vou repetir, porque acho que é. Então, acabamos por achar que não somos assim tão maus. Ao fim de algum tempo começamos a encontrar defeitos nos outros e a deixar de os aceitar como são. Tentamos mudá-los, não nos apercebendo de que aquilo que não aceitamos nos outros são as partes de nós que não queremos ver com medo de termos de mudar. Achamos que devemos mudar, quando na verdade aquilo que nós temos que fazer é curar. Eis a razão
Porque conhecer as nossas feridas é tão benéfico. Permite-nos que nos curemos e que paremos de desejar mudar-nos a nós próprios. Então o caminho não é mudar, é curar. Quando nós queremos mudar, estamos a rejeitar um determinado passado. E no fundo estamos a criar, quando nós rejeitamos, nós atraímos, estamos a criar uma onda energética, estamos a criar um laço energético. Sempre que nós queremos mudar, nós só queremos mudar, ora pensem aí, o que é que nós queremos mudar? Qual é a ideia de querermos mudar? Alguém quer responder? Eu sei que há delay. Para melhorarmos. E porquê é que nós queremos melhorar? Porquê é que nós achamos que precisamos de melhorar? Reparem, queremos mudar para melhorarmos. E porquê é que nós achamos que precisamos de melhorar? Fazer desaparecer o defeito. Nós queremos melhorar porque rejeitamos aquilo em nós. Então é assim, ao rejeitarmos aquilo em nós, eu estou a rejeitar uma parte de mim. E tudo o que eu rejeito, portanto, mudar é o oposto de curar. Porque quando eu quero mudar, eu rejeito. Eu digo, eu não quero isto para mim, eu rejeito esta parte de mim. Quando eu quero mudar, quando eu quero curar, quando eu quero mudar, eu rejeito. Quando eu quero curar, eu aceito. Eu tenho aceitação, eu tenho amor. Eu aceito que aquilo faz parte de mim, que é uma das minhas características, que faz parte da minha personalidade. Portanto, eu aceito com amor. Quando eu aceito com amor, eu consigo curar. Quando eu quero mudar, eu estou a rejeitar. Psicologicamente é diferente, em termos energéticos é diferente. Quando eu rejeito, eu mudo. Eu quero mudar porque eu rejeito, não gosto desta coisa em mim. Não gosto, então vou mudar. Quando eu aceito, eu curo. Percebem a diferença? Quando eu aceito, eu olho para as coisas com amor e eu percebo que não consegui ser, que aquilo é uma característica que eu tenho. Agora, o que eu vou curar é a emoção que isso me causa. Diferente é, eu vou mudar, quando eu vou mudar, eu estou a rejeitar. É como se eu tivesse, por exemplo, eu vou pegar um exemplo estúpido, mas se calhar é mais fácil. Eu estou com uma camisa, não gosto daquela camisa e vou mudar a camisa. Tiro a camisa fora, deito a camisa para o outro lado e ponho outra camisa. Mas, olho passado uns dias e já não gosto daquela camisa. Então tiro a camisa fora, ponho para o lado e ponho uma outra camisa. O que é que eu não gosto? Eu não gosto, não é da camisa. Eu não gosto da camisa porque ela me assenta assim, eu não gosto da camisa porque ela me assenta assado, porque ela me faz gorda, porque ela faz não sei o quê, porque ela não sei quantos, porque é demodé. O que é que eu não gosto? Eu não gosto é do que está dentro. Eu não gosto é do corpo. Eu não gosto é do peito. Eu não gosto é dos braços. Eu não gosto... Então eu não gosto é de mim. Quando eu percebo isso, eu aceito que afinal o problema não é da camisa, porque a camisa é lindíssima, eu comprei a camisa porque adorei a camisa na loja, só que depois vejo em mim e eu não gosto, então eu rejeito. O que eu não gosto não é da camisa, porque a camisa até gostei. O que eu não gosto é o que está dentro da camisa, que sou eu. Então, quando eu aceito que eu não gosto do que está dentro, eu aceito a emoção que eu tenho, e a emoção que eu tenho é em relação a mim, ao que está dentro. Então transformo de dentro para fora. E aí eu consigo, aceitando com amor as minhas imperfeições, porque se eu fosse perfeita não tinha encarnado, não precisava de viver experiências, não precisava de evoluir, aceito com amor
e então aí eu posso curar. Isto é a interpretação que eu faço. Não sei se é isso que a autora vai dizer, porque eu não li o resto. Fez sentido para vocês? Maria diz sim. Queremos transformar-nos, exatamente, diz a Marta. Então, tentamos... Muito sentido. Obrigada pela vossa participação. Então, tentamos mudá-los, não nos apercebendo que aquilo que não aceitamos nos outros são as partes de nós que não queremos ver, com medo de ter-nos de mudar. Eis a razão porque as nossas feridas, por conhecer as nossas feridas é tão benéfico. Permite-nos que nos curemos e que paremos de desejar mudar-nos a nós próprios. Permite-nos que nos curemos e que paremos de desejar mudar-nos a nós próprios. Além disso, lembra-te de que cada uma dessas feridas decorre de uma acumulação de experiências de várias vidas passadas e que, por isso, é absolutamente normal que te seja difícil enfrentá-las novamente nesta vida. Há memórias que estão nas nossas células, que estão nos nossos átomos, que vêm exatamente, nós não sabemos de onde, porque quando nascemos vem o véu do esquecimento, esquecemos de outras vidas, a não ser que se faça regressões, que tratemos com hipnose, ou que até com a autocura nós podemos em alguns momentos acessar a esses sentimentos, mas a verdade é que esses sentimentos vêm e às vezes temos um pânico, temos um medo, temos algo, uma dor, porque uma pessoa disse uma determinada palavra e aquela palavra é só uma palavra, mas em nós tem um impacto diferente. Porquê? Porque exatamente que são sentimentos que trazemos de outras vidas e que nós não compreendemos. Então, e que não compreendemos porquê? Porque nessas vidas nós também não conseguimos mudar, não conseguimos vivenciá-los, ou porque vivenciamos muito perto da hora da morte, ou por qualquer outra razão, não sei, não consigo saber ir além, ainda não consigo fazer viagens no tempo, e acho que não é isso, é mesmo aceitarmos o que sentimos, porque é assim que as experiências são isso, é aceitarmos o que sentimos e evoluirmos nesses sentimentos, mas de facto é isso. Nós, como não conseguimos em vidas passadas enfrentar esses sentimentos, depois eles vêm no nosso inconsciente e depois as experiências que nos dão nessa vida é para nós irmos viver essas dores, que muitas delas são de vidas passadas. E é interessante como este livro se adapta àquilo que eu acredito e que eu sei que também acredita a Sónia, que acredita a Maria Rocha e muitas de vocês que estão aí a seguir-me, que eu sei que têm essa crença das vidas passadas. Então, lembra-te que cada uma dessas feridas decorre de uma acumulação de experiências de vidas passadas e que por isso é absolutamente normal, normal que te seja difícil enfrentá-las novamente nesta vida, já que não o conseguiste fazer em vidas passadas. Não podes esperar que isso se realize dizendo apenas quero curar-me. Porém, essa vontade e a decisão de resolver as tuas feridas são os primeiros passos para a tua compaixão, para a paciência, para a tolerância contigo própria, contigo próprio. Essas qualidades que vais desenvolver ao mesmo tempo para com os outros são presentes, que este encaminhamento para a cura te traz. São presentes, ofertas, ok? Desenvolvermos então a compaixão, a paciência e a tolerância connosco. E é engraçado que nós desenvolvemos a tolerância, a compaixão, a paciência com os outros, mas connosco somos extremamente exigentes. Eu falo por mim. Lembram-se daquele movimento, eu não sei se alguém o fez, mas que eu fiz um desafio que é, já te cumprimentaste hoje, olhaste no espelho e dizes, porque nós cumprimentamos os outros, nós dizemos, olá, então, tudo bem? Força aí, estás linda, estás lindo, maravilhoso, bom dia, bom dia. E a nós?
nós dizemos bom dia para nós cumprimentamos a nós, essa atitude de sermos, dá cá 5, olhar para os espelhos e dizer assim, então Sofia, eu estou-te a ver aí na câmara, olá Sofia, dá cá 5. Não fazemos isto. Bem-vinda, F.I. Costa, 76. E não fazemos isto, não nos cumprimentamos a nós. Portanto, nós conseguimos dar esta compaixão, a paciência, a tolerância, mas não o fazemos connosco. É um desafio. É assim, eu vou-vos dizer, eu tenho feito esse desafio, e é interessante que tenho que limpar o meu espelho, porque está cheio de dedos lá marcados, o espelho da casa de banho. E no início era assim, mas para que é que eu estou a fazer isto? Não sinto nada, mas de facto dá-nos outro... Experimentem uma semana e vocês vão ver que o físico, o nosso físico fica diferente, a nossa postura de manhã fica diferente. Dizermos, então, estás boa, força miúda, tu consegues, olá Sofia, dá cá 5. Façam isso. Virem-se para o espelho e digam, Maria diz assim, olá Maria, dá cá 5, Sónia, dá cá 5, façam todas isso. Experimentem uma semana, deem força, tolerância com vocês mesmas. E realmente muda, porque as nossas células, Marlene, querida, bem-vinda, as nossas células vão mudando. O sentimento que nós temos vai mudando. E eu fiz em tempos uma outra experiência que era quando eu estava triste, que às vezes não sabia porquê, tinha uma atitude disruptiva. Como é que eu fazia isso? Pondo um beijinho, minha querida, bem-vinda. Punha uma música daquelas, às vezes tipo o balão do João, sabem aquela balão, não sei o quê, quando nós éramos miúdas, e pinchava, pulava. No início não me apetecia nada. Mas a verdade é que o meu ânimo levantava. Então esta atitude de darmos 5 também é a mesma coisa, que é o que a autora fala. Sermos os primeiros passos para a cura da ferida é exatamente a compaixão, a paciência e a tolerância connosco mesmas. E isso são presentes que nós vamos recebendo e que nos levam ao encaminhamento para a cura. Eu sei que está a ficar tarde, vou só acabar este parágrafo, ok? Em miúdo fazia mais isso do que faço hoje em dia. Fazias mais o quê? Seres intolerante ou dás força a ti mesma? Do dançar. Presumo que seja o dançar. Mas experimentem. Sério, experimentem e depois coloquem nos comentários a este vídeo como é que se sentem. Experimentem fazer. Hoje é feriado, hoje é quarta-feira, comecem amanhã, quinta-feira, e não é aquela história de diets always dar força a mim mesma. Não é aquela história de diets always begin tomorrow. Não é a história de que as dietas começam sempre no dia seguinte. Comecem mesmo. Façam o compromisso com vocês mesmas. Cumprimentem-se de manhã, quando estão a lavar os dentes, parem, porque assim é incrível, nós não pensamos em mais nada. Nós colocamos a mão no espelho, cumprimentamos e não pensamos em mais nada. Não pensamos, tenho que levar isto, tenho que ir fazer aquilo, e às não sei quantas horas, tenho não sei o quê, depois o almoço, depois a terapia, depois não sei o quê, depois não. A nossa mente é incrível, quando olhamos para aquele momento e nos cumprimentamos, não pensamos em mais nada, só nos vemos a nós. E no início vamos achar que estamos feias, horrorosas, desdentadas. Se lembrarem a primeira fotografia que eu pus e tive que ter uma coragem enorme para o fazer, estou em camisa de dormir na casa de banho, acabada de acordar. E isto é um desafio, façam isso. Eu pedi até para colocarem no grupo, postarem no grupo as vossas fotografias, exatamente para vos levar a esse desafio. Façam isso, porque realmente nós ficamos ali, aquele momento só connosco.
E isso é importante. É um passo, é um passo, é um passo de compaixão e de tolerância connosco. E é fundamental. Dá-nos uma, se me permitem a expressão, que eu acho que é a melhor expressão, dá-nos uma pica para o dia, mesmo quando nós estamos super em baixo, mesmo sem que necessitemos que alguém nos venha dar elogios, nós próprios começarmos a dar elogios a nós. E o primeiro elogio é este: bom dia. Bom dia, Sofia. Vá lá, força, miúda, tu consegues. Então, só terminando, se calhar ficávamos aqui mesmo, na página 152. O que é que vocês acham? Eu vou fazer uma proposta. Vou fazer uma proposta. Estamos 5 online. Ok, estamos 5 online. Eu desafio cada uma de vocês a entrar neste direto. E vamos fazer um high five. Cada uma de vocês vai olhar para a vossa... Obrigada, Marlene. Cada uma de vocês vai olhar para a vossa câmara, olhar para vocês mesmas e vamos dizer... Cada uma diz o seu nome, ok? E dão força a cada uma. Começamos hoje, não é amanhã, é hoje, agora. Quem aceita o desafio? Eu vou ver quem é que está. Maria de Fátima, aceitar. Já. Mais, façam um pedido, é naquela câmara. Ok. Aceitar. Aceitar. Vamos ver quantas conseguem. Boa, Maria de Fátima já cá está. Vamos aguardar que estejamos mais. Deixa eu ver se a Marlene já cá está. Boa, maravilhoso. Eu estou Mais. tipo pijama, ok? Não foi mal, é a primeira vez que pus de camisa de dormir e acabava de acordar. E olha, não seja por isso. Queres ver? A gente faz assim. Pronto. Assim, os carrapitos. Pomos aqui com Não estava nada à espera disto. Pronto, vês? Não há mais, pessoal? Então vá. Não. Filipa, bem-vinda. Vá lá. Deem 5, digam bom dia, boa noite a vocês mesmas e digam força miúda, tu consegues. Digam o vosso nome, vá lá. Começa, Força, Marta. Marlene, tu consegues. Fátima, boa Boa, noite. olha para a tua Tu câmera. consegues. Tu. Boa, Sofia, tu consegues. Olá, miúda, estás boa? Força aí, com vontade. Força, Marlene, tu Maravilha. consegues. Olha, temos mais. Fátima, Boa. tu consegues. Soninha, vai entrar. Ok. Boa, Sónia. Bem-vinda. Vamos lá ao desafio. Filipa aderiu. Olá, Filipa. Deixa eu ver se a Sónia consegue entrar. Não sei acionar a câmara. Tem em baixo. Boa, Sónia. Marco, tens em baixo no Instagram uma câmara com um mais em cima. Depois tens uma pessoinha, um balãozinho e um aviãozinho. Carregas nessa câmara e eu acho que dá. Deixa eu ver se eu te consigo colocar, chamar ele. Eu também não sei funcionar. Já quando fizemos as conversas em direito foi. Deixa eu ver. Eu acho que é só carregar no maisinho e enviar o pedido cá em baixo à pessoa que está a ver. E agora vou andando, está bem? Exatamente. Ora, experimenta, Marta, carregar no maisinho. Uma câmara com um mais. Deixa eu ver se a Marta consegue. Olha, minha querida, agora vou andando, está bem? Vá. Boa. Obrigada, Obrigada. Marlene. Obrigada. Está bem? Sónia, dá aí 5. Dá aí 5. Olha, adorei. Está bem? Tens imensa força, transmites imensa força. Obrigada, vá. Beijinhos a todas.
Beijo, Tchau, palmas para tchau. nós. Palmas para nós. Tchau, tchau. Adeus. Obrigada. Beijinhos. Obrigada. Obrigada. Fiquem bem. E pronto, e assim nos despedimos. Sónia, queres dar o teu Wi-Fi? Sónia já fugiu. Dá o teu Beijinhos. Wi-Fi, não deste. Mas diz o teu nome, Sónia. Como é que é? Força, Sónia. Olha para a tua câmera. Força, Sónia. Tu consegues. Força, Sónia. Com mais força. Vá lá, miúda, tu consegues. Sónia! Ah, boa! Maravilha! Fantásticas vocês. E quem não Obrigada. conseguiu entrar no direito, façam. Façam isso. Olhem para as vossas câmaras, façam um vídeo. Eu estou aqui toda descabelada, mas pronto, para estar solidária. Façam isso. Olhem para o espelho e deem essa força, com esse sorriso, com essa tolerância, com essa compaixão por nós. Tá bom? Um beijo enorme. Obrigada. Fundo do coração. Obrigada, Pela vossa Duas. participação. Fiquem bem. Excelente semana. Resto de semana para Ok. vocês. Boa noite. Até Obrigada. quarta-feira. Beijinho, beijinho. Obrigada. Obrigada. Vocês têm que sair para eu desligar o direito. Ah, Ok, vamos lá ver. Vamos ver se eu consigo. Ok.